seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Saúde no Trabalho. Eu sou Adriana Belintani, advogada, especialista em saúde mental, com mais de 20 anos de atuação nas áreas trabalhista e previdenciária. E recebo aqui no Pod Saúde do Trabalho especialistas renomados que vão ajudar você a entender melhor as questões que envolvem a saúde e o trabalho. E meu convidado deste primeiro episódio de hoje é o Dr. João Optes Neto, que é médico, advogado, tem uma empresa na área de saúde e segurança no trabalho, meio ambiente do trabalho e gestão dos afastados, e também é nosso assistente técnico do escritório. Seja muito bem-vindo, doutor João. O tema de hoje da nossa conversa é o limbo jurídico na saúde mental. Eu quero começar com você contando a sua história, doutor João. Tá certo. Primeiro, para mim é um grande prazer poder estar aqui com você, Adriana, e ainda ter a honra de ser o primeiro a participar do Pod Saúde no Trabalho, agradecer o convite e para tratar desses temas tão importantes que a gente acaba, às vezes, as pessoas negligenciando no seu dia a dia, né? É que a gente acaba tendo as coisas sendo tão automáticas que às vezes acaba esquecendo da gente ter esse olhar e verificar essa questão da saúde no trabalho e, principalmente, essa questão da saúde mental, né? Cada vez mais se discute sobre essa questão da saúde mental no trabalho e esta abordagem que a gente faz e que eu gosto sempre de trazer esse tema, que é a da gestão desses afastados, né? Que seria o reflexo que, se você não faz uma gestão adequada, vai acarretar no limbo jurídico trabalhista previdenciário, tão famoso limbo, né? Que para quem está nos assistindo e que não está familiarizado com esse conceito, o limbo seria aquela situação em que o INSS cessa o benefício por incapacidade e a empresa entende que esse trabalhador não tem condições de retornar ao trabalho. Então, como cessou o benefício por incapacidade, ele fica sem receber o benefício. A empresa, considerando que ele não tem condições de retornar ao trabalho, não paga o salário, e aí o trabalhador fica sem receber do INSS e sem receber da empresa. E aí, em razão disso, a jurisprudência trabalhista, nós não temos nenhuma lei regulamentando essa questão diretamente, a jurisprudência na Justiça do Trabalho passou a entender que existe uma responsabilidade da empresa no pagamento do salário desse período, justamente porque nós temos uma presunção de veracidade, uma presunção de boa-fé no ato administrativo do INSS que cessou o benefício. E mais, né? Um particular, para ele discordar de um ato administrativo, não é simplesmente discordar e acabou. Ele precisa buscar os meios legais para reverter aquela decisão tomada pelo INSS. Então, a jurisprudência trabalhista entendeu que, neste momento, caberia à empresa custear, pagar, deixar o trabalhador em licença remunerada, para posteriormente, se for o caso, buscar os meios legais para ou restabelecer o benefício ou cobrar do INSS esse período, que a gente sabe que na prática é muito difícil, dificilmente uma empresa entra com uma ação contra o INSS, né? Então, esses são pontos importantes, e quando você faz essa questão do limbo na saúde mental, a gente tem um problema ainda maior, né? Por quê? Porque a gente sabe que as doenças mentais, nós temos uma dificuldade, né? Elas não são de fácil comprovação, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, numa ação previdenciária, que se alegue que existe uma incapacidade laborativa por causa de uma doença mental, justamente por esse caráter de ser uma avaliação muito específica, de você precisar ter um conhecimento específico para fazer esta análise e, muitas vezes, da gente ter o que nós falamos que é aquela prova diabólica, né, conhecida no direito, que é aquela prova que é impossível de se fazer, né? Então, unindo tudo isso, a gente tem uma grande dificuldade e muitos casos de limbo em algumas atividades profissionais estão relacionados diretamente com as doenças mentais. Perfeito. Eu vou quebrar o protocolo, vou te chamar como eu te chamo sempre. Eu estou te chamando doutor João, não é assim que eu te chamo de Não, Neto. é Vou te neto, chamar de Neto. claro. Neto,
Então, você contou já como é que, o que, para os leigos, né, como que explica o que, que é o limbo jurídico. E eu queria saber de você, com relação, como que você começou a trabalhar com esse Ah, é tipo verdade, eu tenho até esquecido, foi isso que você me perguntou, né? Que a de... gente vai falando até esquece da pergunta. É, por que que eu comecei a me interessar por essa área, né? Eu fiz medicina, terminei a faculdade em 2008 e o meu pai já atua na área de saúde e segurança do trabalho desde 86, 87, se eu não me engano, de 1986, 87. E quando eu estava ainda na faculdade, a minha ideia era fazer cirurgia, né? Todo o meu currículo acadêmico foi meio que voltado para a área de cirurgia, mas no final da faculdade eu passei. A gente tem uma parte da faculdade de medicina que a gente passa por como se fosse um estágio, né? O que a gente chama de internato, e aí você tem um contato maior com as matérias e as disciplinas dentro dos hospitais, nos atendimentos e tal. E aí, diante de tudo isso, eu comecei a pegar muito gosto e gostar muito da área que era relacionado ao meio ambiente de trabalho e também à perícia médica, né? Então, claro que por influência do meu pai, não tinha como, e aí eu comecei a frequentar, eu comecei a participar, e aí eu resolvi não fazer cirurgia e me especializar nessa área. Então eu fiz uma especialização em medicina legal e perícia médica, tá, no Instituto Oscar Freire, da Faculdade de Medicina da USP, fiz uma especialização em medicina do trabalho, e comecei a atuar, né? É, Quando chegou lá em 2012, mais ou menos, depois que eu já tinha uns 4 anos de atuação, eu comecei a observar que eu precisava me aprofundar. Eu fiz uma pós-graduação em ergonomia, mas eu comecei a observar que eu precisava me aprofundar um pouco mais na questão da legislação. Por quê? Porque eu observava que o diálogo entre a medicina e o direito nem sempre era uma coisa muito simples, né? Então, os médicos têm dificuldade de conversar com os advogados têm dificuldade de conversar com os médicos na prática, né? Naquilo que é necessário, principalmente nessa questão que envolve a saúde no trabalho e o meio ambiente no trabalho. Então, eu falei, vou fazer uma faculdade de direito para eu aprimorar esse conhecimento e poder fazer esse diálogo de uma forma mais tranquila. E aí, em razão disso, eu fiz a faculdade de Direito, foi assim uma consequência eu prestar a prova da OAB e tirar a OAB, mas vamos dizer assim, que a advocacia mesmo, eu não exerço, né? Eu não sou advogado eu não tenho um escritório de advocacia, não. A minha atuação é nas questões relativas ao meio ambiente de trabalho mesmo. A única coisa é que eu procurei este aprimoramento e conhecer mais sobre o direito, justamente porque muitos dos meus clientes eu lido com os advogados e o advogado ele vai se sentir, foi isso que eu pensei, né? Primeiro que eu vou conseguir entender a cabeça do advogado e segundo que ele vai se sentir mais confortável em conversar, em estar ali lidando com um profissional que, além da medicina, saiba o que ele precisa, o porquê daquela questão, o que está sendo discutido sobre o ponto de vista jurídico também, né? Então, foi essa minha história, né? Depois eu fiz mestrado em bioética, né? Então hoje eu sou mestre em bioética e agora estou finalizando, se Deus quiser, ou ano que vem ou no outro ano, o doutorado em direito. Então acho que essa foi a minha trajetória aí, sempre buscando conhecimento. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O que a gente lida, né, Adriana? Não tem como você parar de estudar, né? Não tem como você falar assim, eu vou parar. Não, por quê? Porque as novidades são diárias, né? Quem lida no direito do trabalho e no direito previdenciário, principalmente essas questões de meio ambiente e trabalho, são questões que mudam dia a dia. São novas normas, novos regulamentos, nova legislação, novos entendimentos da jurisprudência. Então a gente tem que estar sempre atualizado. Realmente é admirável. E eu posso dar a minha prova social, né? Que temos uma ponte muito interessante de diálogo, porque você entende o que eu penso, né? Nossos processos fluem e você também tem um curso, né? Que para os advogados, para entender sobre o limbo, é super interessante. Sim.
Eu queria fazer. Você fala que trabalha com a gestão de afastados, mas de que maneira é feita essa gestão? A gente sempre ouve falar, mas como explicar a gestão dos afastados? Perfeito. O que que é a gestão do afastado? É uma visão que as empresas têm que ter modernamente, né? Não tem como ser diferente, de que o funcionário que está afastado ou que irá se afastar para o INSS também é um problema da empresa. Eu acho que esse é o principal foco da gestão do afastado. Durante muito tempo, e quando eu comecei a atuar na área, eu ouvia isso muito de recursos humanos, médico do trabalho, advogados de empresa, entendi o seguinte, olha, funcionário apresentou atestado, é superior a 15 dias, não é problema da empresa. Ele tem que ir lá no INSS, ele se vira lá com o INSS, quando tiver tudo certo, quando ele já tiver bem para trabalhar, ele volta, né? Então, as empresas, elas meio que lavavam as mãos neste momento, tá? Isso acarretou numa série de consequências para as empresas. Por quê? Porque a legislação, ela entende que existe sim uma responsabilidade da empresa e um compromisso que a empresa tem que assumir, inclusive neste momento. Porque um pensamento que as pessoas têm, que eu acho um pouco equivocado, é em relação a entender que o funcionário, quando ele está afastado, o contrato de trabalho deixa de existir. É quase como se fosse isso, né? Então, acha assim, se ele está afastado, não é mais problema meu, ele que se vira lá com o INSS, ele só volta, o contrato de trabalho só volta a existir quando ele estiver bem e reassumir as suas funções. E o que que nós estamos vendo na prática? Que esse não é o entendimento da Justiça do Trabalho e esse não é o entendimento que se deve ter, né? Por quê? Porque o que está suspenso, né, e a legislação fala nisso, né, numa licença, ele é considerado licenciado quando ele está num afastamento previdenciário de benefício por incapacidade. O que está suspenso são duas principais cláusulas do contrato de trabalho só, que é a prestação de serviço e a contraprestação de salários, né? Quem vai fazer essa prestação vai ser o INSS, através do seguro que foi acionado, né? Se a gente for pensar dessa forma. Mas as outras obrigações que existem, elas continuam em pleno vigor. Então, tem empresa que ela é obrigada por cláusula coletiva, né, acordo coletivo ou convenção coletiva, a continuar dando cesta básica. Tem a questão se é um acidente de trabalho, depósito do fundo de garantia, complementação de salário, tem algumas cláusulas coletivas que falam disso, né? Se ele recebe acima do teto, às vezes tem que ter uma complementação de salário. Tem algumas cláusulas que falam que a empresa tem que adiantar o dinheiro para o trabalhador e depois, quando ele recebe do INSS, devolve. Então, assim, a gente tem várias questões que demonstram que, apesar do contrato de trabalho, dessas cláusulas estarem suspensas, o contrato de trabalho não deixou de existir. Ele continua existindo. Inclusive a necessidade da boa-fé contratual, que é justamente a gente poder ter a obrigação de se comunicar, né? Tem gente que assim, tá afastado? Vai lá. Quando você estiver bom, e aí às vezes perde o trabalhador e não entra em contato com o trabalhador durante 2, 3 anos. Não sabe nem onde o cara tá. Então, o que que é a gestão do afastado? É esse olhar para a empresa e entender que é muito mais caro eu não fazer nada e ter esse pensamento que para mim é atrasado de se virar lá, do que eu investir, eu ter profissionais qualificados e que entendam tudo isso para que eles possam atuar e acompanhar efetivamente o funcionário que está sendo afastado do INSS. Isso gera economia em relação ao limbo, isso gera economia em relação a questões na Justiça do Trabalho, porque muitos desses afastamentos, por problemas de comunicação, muitas vezes acabam na Justiça do Trabalho. Às vezes o trabalhador não entende o que o RH orientou, o que o jurídico da empresa orientou, e aí ele toma uma atitude, aí ele, às vezes, se dá uma justa causa por abandono de emprego, aí ele entra na justiça e pede a reintegração. Todas aquelas que a gente está acostumado no dia a dia, né? Tudo aquilo que acontece e que acaba tendo um litígio entre o trabalhador e a empresa. Então, a visão que eu gosto de trazer, o que a gente traz na gestão do afastado é a empresa tem que se preocupar com o seu funcionário também no momento em que ele se afasta para o INSS. Principalmente porque este é um momento de muita vulnerabilidade do trabalhador, né?
Quando eu falo essas coisas, Adriana, às vezes as pessoas pensam assim, ah, ele está defendendo só o interesse da empresa. Não, não é verdade. Nós estamos defendendo que as coisas sejam feitas da forma correta. Porque se é tudo feito da forma correta, é bom para o trabalhador e é bom para a empresa. Então é isso o que a gente entende como boas práticas, né? Tá tão na moda a gente ouvir as pessoas falar em compliance, né? Regras de governança corporativa e a famosa sigla em inglês, né? ESG, né? Que o pessoal adora colocar, é lindo, mas a gente precisa colocar isso em prática. Não adianta nada, isso está só no papel, está nas políticas da empresa, na missão da empresa, mas a gente não está cuidando do nosso bem ali, que é o funcionário, a mão de obra é um bem para a empresa. Não existe empresa sem trabalhador, não existe trabalhador sem empresa. Então a gente precisa chegar aí num consenso para que a gente resolva todos esses problemas. Com certeza, tem casos até disso. Foram 2, 3 anos, mas nós já vimos casos de 7, 10 anos afastada, a Uhum. pessoa está longe da empresa, quando volta, às vezes o maquinário nem é mais o mesmo, não sabe se o trabalhador estudou, não sabe se ele pode ser adaptado em uma outra função, né, mais adequada à saúde. Realmente, a gestão, eu Eu acho que é tenho alguns interessante. casos até para a gente exemplificar, porque a gente fala que essa gestão a gente pode trabalhar no preventivo, que seria evitar que aconteçam os problemas, mas muitas vezes quando a gente começa a atuar, a gente trabalha muito com o passivo que a empresa já tem, né? E aí, em alguns casos, a gente chama até de arquivo morto, que são aqueles funcionários que estão muito tempo afastados e a gente vai ter que fazer o levantamento. Recentemente, eu até comentei outro dia numa live, a gente fez um levantamento, tinha uma empresa que ela tinha 107 funcionários, que ela simplesmente não sabia qual era a situação previdenciária e muitos ela não sabia nem onde eles estavam. Desses 107, 25 já haviam falecido. Alguns haviam falecido há mais de 8 anos. E a empresa tinha esses funcionários vinculados na sua folha de pagamentos. E por quê? Porque ela perdeu o contato. Ela não sabia o que aconteceu, ela não tinha a menor ideia da situação desses trabalhadores. E aí você tem que fazer o resgate disso. Então, custa muito mais caro. Imagina você ter lá na sua folha de pagamentos aquele funcionário pendurado. Às vezes, aí você pergunta, né? Mas por que a família não avisou que ele tinha falecido? Por causa, às vezes, do plano de saúde, né? Por quê? Porque agora ainda muito tem de desconto em folha e tal, mas os contratos de trabalho mais antigos era muito comum as empresas darem plano de saúde também para os dependentes, né? Para a esposa, os filhos. E durante o afastamento previdenciário se mantinham esses planos. Então, às vezes, não há comunicação por parte dos familiares para não perder o plano de saúde. Então, só para como que tem esse cenário social e como que tudo isso a gente tem que analisar para que a gente possa fazer uma gestão adequada em relação a isso. Com certeza. E você, como assistente técnico, né, lá no Instituto, você vê vários processos, vários casos, vamos dizer assim, e da sua experiência, quais são as principais causas de afastamento hoje no trabalho? Disparado, doenças ortopédicas e doenças mentais, tá? Das doenças ortopédicas, as que mais a gente está vendo afastamento e inclusive processos na Justiça do Trabalho é lesão de ombro e coluna, tá? Acho que esses são as que mais a gente vê, tá? E doenças mentais. Aí, doenças mentais entra principalmente depressão e transtornos ansiosos, né? Então aí ansiedade generalizada, transtorno do pânico, tem um pouquinho de às vezes de transtorno de estresse pós-traumático, mas aí é em algumas categorias específicas, então por exemplo vigilantes ou quem pode sofrer algum tipo de agressão e tal, às vezes a gente vê alguns casos, mas disparado é transtorno depressivo e transtorno de ansiedade, tá? Então acho que esses seriam as principais vamos dizer assim, doenças que a gente vê com afastamentos previdenciários e com discussões na Justiça do Trabalho sobre tudo isso. Claro que tem os acidentes de trabalho também, né? Sim. Infelizmente, o infortúnio no ambiente de trabalho ele não deixa de existir, né? Mas em relação às doenças, acho que seriam essas. Perfeito. E é um assunto que você sabe, eu sou apaixonada, né? Que eu falo bastante sobre saúde mental. Você, assim, percebe que esse é um fator preocupante? Ah, com certeza.
na nossa atual situação dentro do mercado de trabalho, as doenças mentais elas tendem a aumentar. É só a gente observar, Adriana, se você pegar as estatísticas da década de 90 e vir trazendo até os dias atuais, né? Eu lembro que é só a gente pegar, então, a estatística da década de 90 e vir analisando até os dias atuais. Como meu pai atua na área desde a década de 80, a gente já fez esse levantamento. Lá no começo, quais que eram as principais ações que a gente via na Justiça do Trabalho? Principalmente aquelas relacionadas à perda auditiva, por exemplo. Estava começando as DORTs, né? A DORT ela começou a ser descrita lá na década de 90, a gente estava nisso. Mas ainda tinha casos de intoxicação, eram as principais. Com o passar dos anos, as doenças osteomusculares foram tomando cada vez mais lugar, né? Por quê? Porque a gente mudou o tipo de trabalho que é realizado, e aí, a partir dos anos 2000, as doenças mentais. E isso vem crescendo ano a ano, tá? O cenário hoje, qual que é o grande problema que a gente tem? Nós estamos falando de trabalhos mais intelectuais, né? Então, são trabalhos que demandam mais da questão cognitiva mesmo, né? A gente tem uma substituição, ainda existem trabalhos, postos de trabalho que são uma coisa mais braçal, claro, mas hoje a tendência são de trabalhos mais intelectuais, uma exigência cada vez maior, trabalhadores que estão conectados o tempo todo. Então, hoje é muito difícil o trabalhador conseguir se desconectar. Isso a gente fala por nós mesmos, né? Quantas vezes, às vezes, à noite eu te mando mensagem lá 10h30 da noite e você me responde on. Por quê? Porque a gente não consegue mais desconectar, né? A gente está o tempo todo com o celular na mão. E aí, a facilidade de comunicação, antes eu tinha que ligar para a pessoa. E aí eu ligava para ela, ela só atendia no horário que ela estava na mesa dela, né? Quem que tinha acesso a celular? Hoje não. Hoje todo mundo, dificilmente vai ter uma pessoa que não tem celular. E aí, essa pessoa ela nunca se desliga. Ela trabalha o tempo todo. Então, esta alta demanda, né, com certeza tem um impacto na saúde mental das pessoas. Porque nós precisamos nos desconectar. Nós precisamos ter um momento de lazer, né? De você poder não estar pensando naqueles problemas que existem no mundo do trabalho. Porque a gente sabe que é impossível alguém falar que não tem metas, por exemplo, ou que todos nós temos metas, todos nós temos alguma coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos cumprir, nós temos prazos. A grande questão, que é o que tem que ser discutido, são os mecanismos compensatórios para essa nossa exigência, né? É isso que se discute. Tá? E o termo que os coachings adoram, e é muito discutido, que é a questão de resiliência, por exemplo, né? Como que eu lido com situações adversas, com situações de estresse? E cada vez mais a gente vê estudos sobre isso, né? E você por que duas pessoas expostas à mesma situação, cada uma reage de uma forma? É justamente isso. Então a gente tem um componente nosso individual e temos o componente no ambiente de trabalho, né? A grande questão, e é essa que é a grande dificuldade, inclusive no reconhecimento do nexo da relação causal entre as doenças mentais e o trabalho, é saber esse limite. O que é um problema do indivíduo e o que é um problema do meio, né? Até onde vai esse poder diretivo da empresa? Até onde vai a hierarquia, a subordinação? O que a empresa está extrapolando, o que a empresa não está extrapolando? Porque, assim, as pessoas hoje, muito nisso, né? Porque o chefe todo mundo tem, todos nós temos. A gente sempre responde para alguém: eu sou profissional liberal. Sim, seu chefe são seus clientes, né? O seu cliente é seu chefe, ele que te cobra, ele que liga, quer saber o que está acontecendo, o que é, o que não é. Então, todo mundo tem um chefe, tem alguém que está te cobrando, que está te exigindo aquilo que você está prestando de serviço ou vendendo da sua mão de obra. A grande questão é você saber o limite. Até onde isso é normal, é aceitável e está dentro do que está previsto na legislação, até onde isso extrapolou aquilo que seria o razoável, né? Então, como essa linha é muito tênue, a gente tem uma grande dificuldade em relação a tudo isso,
tanto no direito do trabalho quanto no direito previdenciário. E com certeza esse é o nosso maior desafio, né? E aí vão se discutindo os processos individualmente, igual como você falou, cada um é de um jeito, cada um Exatamente. sofre as consequências, né, de uma forma. Neto, eu queria agradecer demais sua participação aqui hoje no nosso Pod Saúde no Trabalho. Foi uma estreia espetacular com você, que é uma pessoa que admiro muito, que eu sempre estou em contato, sempre aprendendo. E eu volto em breve com mais um convidado ou convidada especial para falarmos sobre saúde no trabalho. Eu te espero no meu Instagram, @Belintani Advocacia. Até mais.